Meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Semente de Atom. Eu me chamo Vanessa e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho do que são arquétipos. Bom, tá vendo essa imagem aqui? Ela te transmite uma ideia. Tá vendo essa pessoa aqui? Ela vai te transmitir uma ideia. Esse ambiente, essa foto, muitos terão repulsa, outros continuarão aqui. Por quê? Porque há uma leitura a partir dessa imagem. A cor da minha camisa, o meu colar, o meu batom, a forma como eu uso o meu óculos, o meu corte de cabelo, o meu tipo de cabelo, entre outras coisas, a minha cor de pele, diz muito sobre a minha pessoa. Por quê? Porque o seu subconsciente já tem uma leitura do que é bom, do que é ruim, do que é imagem. Se eu falar para você aqui nesse momento, eu tenho um ar-condicionado, provavelmente você vai construir uma imagem de ar-condicionado. Mas se eu disser assim, eu tenho um ar-condicionado da Consul, provavelmente se você já estiver conectado, conhecido esse ar-condicionado da Consul, você provavelmente vai dizer que é um modelo assim, que tem um nome de tal forma, ou é muito grande, ou é pequeno. Vai até pensar em como é a condensadora desse aparelho. Mas se você nunca, em momento nenhum, viu um ar-condicionado da Consul, você vai ter um modelo de ar-condicionado aí que você vai pensar na hora que eu falar ar-condicionado. Se eu digo meu nome, Vanessa, você provavelmente vai lembrar de alguém que tem um nome parecido ou que tem um nome igual ao meu. A forma como eu me comporto também pode lembrar outras pessoas e isso vai fazer com que você tenha afinidade comigo ou não, tá bom? Então, todas essas coisas aqui que eu fiz são leituras arquetípicas e tudo que você pensou aí são leituras arquetípicas. O que são arquétipos? Como que a gente utiliza arquétipos no nosso cotidiano? Bom, o conceito de arquétipos foi pensado por Carl Jung. E Carl Jung, ele estudou os 12 principais arquétipos, ele escreveu esses 12 principais arquétipos que estão ali, o amante, o herói, a pessoa inocente, o mago, o bobo, e que hoje é utilizado pelo marketing a todo momento. Então, quando você escolhe determinado produto, você está se conectando com essa ideia de arquétipo, sim. Será que você tem um arquétipo do rebelde? Como você se veste, como você se comporta, tem a ver com a forma e com o arquétipo que você está inserido. Se eu falar a palavra mãe aqui para você, provavelmente você vai lembrar da sua mãe com pano de prato aqui no ombro, ou de um modelo tradicional de mãe que você tenha. Mas, Vanessa, eu não tenho mãe. Então, provavelmente, você vai lembrar da sua avó, ou da mãe de um amigo, da mãe de uma pessoa, que lembre o modelo de mãe. Se eu falo Maria, provavelmente você também vai se conectar, se você for religioso, ou se você conhece, né, as religiões cristãs, você vai entender que esse é um arquétipo pensado, Maria, a mãe de Jesus, e também está conectada com o arquétipo da mãe e do inocente. Então, perceba que os arquétipos, ele está em todo lugar, a gente utiliza em todo momento. Quando a gente olha uma pessoa na rua e a gente classifica, será que ela é advogada? Será que ela é médica? A gente faz leitura arquetípica dessa pessoa. A gente consegue enquadrar pessoas em caixinhas a partir daquela imagem que a pessoa está projetando. Então, eu, quando vim aqui fazer esse vídeo para vocês, pensei uma imagem, estou passando uma imagem para vocês que está muito conectada com o arquétipo do mago, e aí vocês vão perceber essas leituras arquetípicas aí, tá bom? Então, quando você pensa no que são arquétipos e do conceito de Carl Jung, a gente vai dizer que é a capacidade que nós, seres humanos, temos de armazenar ideias, imagens ou palavras que se conectam a grupos. Se eu sei que, por exemplo, um pintinho, ele não sabe que, ele não precisou ser carregado por um gavião para saber que o gavião é um inimigo arco dele. Por quê? Porque é uma figura arquetípica. Ele já tem medo, já está no que nós conhecemos como subconsciente coletivo. O subconsciente coletivo é responsável pelas principais crenças que a gente tem. E aí a gente tem, por exemplo, crenças do modelo de relacionamento. Todo mundo acha, né? Que você, se você é mulher, provavelmente você passou a sua infância toda vendo ali os filmes de princesa da Disney, e aí a gente entende que é um modelo de relacionamento ideal
a partir daquele modelo que foi pensado pela Disney, voltada para o romantismo. Se você é um homem, você entende que seu papel social é um modelo arquetípico de caçador? Não, porque a gente não vive mais numa sociedade onde as pessoas caçam. A gente vive em uma sociedade onde as pessoas trabalham e provêm. Hoje em dia, a leitura de arquétipo feminino e masculino estão se complementando. Então, as duas pessoas podem trabalhar, as duas pessoas podem votar, as duas pessoas podem pedir em casamento. Então, essas leituras arquetípicas, elas não precisaram ser ditas pra gente. A gente leu a partir das histórias que foram contadas. E aí é que entra a ideia dos mitos. Os mitos são os principais responsáveis para que a gente armazene essas ideias no nosso subconsciente coletivo. Então, provavelmente, você já deve ter ouvido toda a história da Grécia e aí você conhece quem é Afrodite, quem é Apolo, você conhece quem é Baco, você conhece quem é o Diógenes, porque são figuras arquetípicas que foram contadas, são contos, são mitos que foram passados para as nossas gerações. Então, quando eu penso em dizer o que são arquétipos, são figuras que trazem para a gente memórias que estão no nosso subconsciente coletivo. Uma das memórias que desbloqueia muito fácil para as pessoas dos anos 2000 é sandálias da Xuxa, por exemplo. A gente consegue lembrar o que é uma sandália da Xuxa. Os nossos filhos, eles não vão lembrar disso, porque não há uma memória relacionada a isso. A gente lembra porque a gente vivenciou, mesmo que a gente não tenha. Mas outra forma de pensar arquétipos, como eles são vivenciados e como eles são incutidos na nossa memória, no nosso subconsciente coletivo, é pensar na percepção de céu e inferno. O céu, a gente imagina, né, que tem lá Deus, o homem barbudo, velho, né, um senhor, já um ancião, e a gente pensa no céu azul, com nuvens brancas, no lugar onde as pessoas vão estar comendo uvas. Sempre há o imaginário coletivo. E quando a gente pensa no inferno, a gente pensa no diabo, a gente pensa no lugar quente, no lugar vermelho. Alguém já viu o inferno? Alguém já viu o céu? São memórias que estão ali armazenadas no nosso subconsciente coletivo. E aí, gente, quando a gente pensa em figuras arquetípicas, a gente vai estar sempre classificando dentro dos 12 arquétipos do Carl Jung, que é o arquétipo do criador. Quando eu penso em uma pessoa criadora, quem você pensa? Nos tempos modernos, nós temos quem? Quem é o arquétipo do criador? É o cara do Facebook, o Mark Zuckerberg, é um criador. Quando a gente pensa no sábio, a gente pode falar do Cortella. Todo mundo conhece Mário César Cortella. Conhece o Cortella. Quando a gente pensa na figura arquetípica da mãe, algumas pessoas que estão aí na internet podem pensar, caramba, a figura da mãe pode ser o quê? Maria, pode ser a Virgínia, né? Pode ser, várias pessoas têm a figura materna de mãe, mas tem um modelo de mãe, tem um modelo de sábio. Você reconhece quais são as pessoas que se enquadram nesse perfil. Quando a gente pensa no arquétipo do rebelde, será que você consegue identificar alguém que se conecte com esse arquétipo? Eu, no momento, não consigo lembrar de ninguém que se conecte com o arquétipo do rebelde. Pessoas que se conectam com o arquétipo explorador. A gente também não vai lembrar. Ah, eu lembro de um nome. Elon Musk. Então, eu também posso pensar, gente, em figuras que representam e que vão representar esses arquétipos, tá? Por exemplo, quando eu penso no arquétipo da mãe, eu posso pensar no mito da Afrodite, é um arquétipo de mãe, tá? Quando eu penso no arquétipo do inocente, eu vou pensar numa pessoa comum, por exemplo, meu irmão, a sua mãe, uma pessoa que o professor, aquela é uma pessoa comum. Quando eu penso no arquétipo do mago, eu vou lembrar de quem? Mahatma Gandhi, vou lembrar de Buda, vou lembrar de quem mais? De Jesus. Essas são figuras que estão conectadas com o arquétipo do mago. Então, são imagens
Do mesmo jeito que a gente pode classificar pessoas dentro desses 2 arquétipos, a gente tem imagens que estão conectadas com essa energia. Quando eu falo de Cleópatra, por exemplo, que eu vejo muita gente utilizando Cleópatra como arquétipo, eu estou falando da conexão com o arquétipo do governante, tá? Cleópatra de fato existiu. A Cleópatra traz ali informação, a gente pensa no governante, mas a gente também pensa no arquétipo do amante quando a gente pensa na Cleópatra. O cuidador. O cuidador, a gente pode pensar em imagens de quê? O cuidador vai estar sempre conectado com marcas como de enfermagem, de pet shopping, de escolas. Então, quais são as imagens que estão associadas a esses lugares? Do pet shop, por exemplo, a gente pode ter ali no arquétipo do cuidador a imagem de um cachorrinho. Ele é um cuidador, ele é um arquétipo que está conectado, uma imagem que está conectada com o arquétipo do cuidador. Então, quando a gente pensa o que são arquétipos, são figuras que representam esses 12 principais arquétipos de Cao e Yang. E aí tem muita gente que diz, por exemplo, agora surgiu mesmo a Barbie, aí todo mundo tá falando que a Barbie é ou não é arquétipo. Aí a gente consegue classificar a Barbie no arquétipo do amante, no arquétipo da pessoa comum, no arquétipo do sábio, vai depender das funções que tem ali, até porque ela tem várias profissões. O arquétipo do foguete, a gente pode conectar com o arquétipo do explorador. Então, são imagens que vão estar conversando com essas 12 figuras arquetípicas que a gente conhece, que o Cao Yang classificou, que a gente usa aí nas marcas, que a gente usa nos comerciais e que faz parte do nosso cotidiano. Espero que eu tenha te ajudado a entender o que são arquétipos. Beijo grande e até o próximo vídeo.